Tem louco por Jesus aí? Eu quero cumprimentar você com a graça cheirosa, maravilhosa, poderosa, hiper mega power de Jesus. A melhor coisa que tem é você estar na casa de Deus. E eu quero dizer para você que é membro aqui da PIB, sinta-se orgulhoso disso. Eu avalio muito uma igreja pelo seu ímpeto missionário. E vocês têm feito missões em vários lugares do mundo e sinta-se feliz por isso. Que você não tenha que ir para outro lugar, viver uma outra história para você falar assim, eu era feliz e não sabia. Que você seja feliz aqui, saiba disso e louve a Deus por esse lugar, que tem sido um lugar de cura. Pastor Silaí, Débora, todos os pastores, irmãos e irmãs, o Guilherme, gente que ama Jesus e que a gente tem ouvido falar há anos do que Deus tem feito aqui. Eu louvo a Deus por vocês, louvo a Deus pela nossa amizade e, como eu disse ontem, trago um abraço lá da nossa igreja, do nosso pastor. E o dia que você tiver aí de bobeira, pega um cipó, um balde, um skate, alguma coisa e vai lá em Belo Horizonte comer um pão de queijo comigo e torcer para o Atlético Mineiro, que vai ser campeão. Vai ser campeão naturalmente, com muita naturalidade, né? Inclusive nós pegamos um freguês semana passada, o Flamengo, 4-1, tá igual o dólar, né? 4-1. Então meus pêsames a vocês aí, flamenguista, corintiano. Prepara, viu? Porque nós vamos ganhar esse brasileiro, amém? Ao final você pode passar ali no fellowship ali atrás. A gente vai estar lá para dar um abraço em você, um cheiro, eu e minha esposa Patrícia. E lá atrás tem camisa, tem livro, tem bíblias. Acho que quase não tem mais nada, acabou muita coisa ontem. Tem, por exemplo, essa camiseta que eu estou usando, ó. Keep crazy and be a Jesus freak. Você tem que ser um freak de Jesus, um louco apaixonado pelo Senhor. A Patrícia está comigo aqui, como o pastor falou, e é tão gostoso viajar com ela. Ela está encerrando, terminando sua faculdade, mas arrumou um jeitinho de vir. Chegamos ontem, já vamos embora amanhã cedo. Aí viaja amanhã o dia inteiro, porque terça-feira ela tem prova e não pode perder essa prova. Eu preciso dessa mulher formada, gente, para ela... eu não aguento mais, já não aguento mais. Eu já estou nervoso, já até com quem criou a faculdade. 5 anos e meio de tortura, mas ela vai formar e ela vai andar comigo aí, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 29, Gênesis 29, e nós vamos ler o verso de número 29 também. Gênesis 29, 29. Tem alguns amigos aqui de outras igrejas, de outros lugares. Tem gente aqui que veio da Geórgia, gente que veio do Texas. Tem amigos aqui que vieram até de Boston. Tem gente aqui que veio lá do sítio Pica-Pau Amarelo. Me abraçou aí um monte de gente. Ô pastor, você lembra de mim? Falei, não lembro não. Ô pastor, nunca faça essa pergunta, gente. A gente encontra gente demais e a cabeça da gente é muito ruim para lembrar as coisas. Então, ô pastor, você lembra? Não lembro, velho. Mas aí você está abençoado. Ora por esse pecador aqui para eu não esquecer mais as coisas, tá bom? Muito honrado de conhecer o doutor Deltan aqui. E eu gosto de gente corajosa, gente louca. Hoje à noite eu vou pregar uma mensagem sobre isso. E ele é um desses, né? Uma pessoa que realmente a gente tem que cobrir em oração e crer que vai haver uma mudança no nosso país, em nome de Jesus. Gênesis 29, 29 diz assim: Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Verso 30, Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. A família de Abraão foi a família que Deus usou para abençoar todas as famílias da terra. Família maravilhosa dele. Foi através de Abraão que veio o Salvador. Se não fosse a família de Abraão, eu e você estaríamos perdidos agora. Mas apesar da família de Abraão ser fantástica, ela tinha um problema muito sério: preferências. Fala comigo, preferências. Abraão preferia seu filho Isaque do que Ismael, na cara dura. Não era um negócio velado, escondido, não. Falava-se dentro de casa tranquilamente. Aí Isaque, seguindo o mesmo exemplo do pai, fez a mesma coisa. Isaque preferia seu filho Esaú, e a mãe preferia Jacó. Mas isso assim, à luz do dia, né? E Jacó, por sua vez, fez a mesma coisa. Teve 12 filhos e ele preferia José. E além de preferir José, ele casou com 2 mulheres, 2 irmãs, Raquel e Lia. E ele preferia Raquel, porque Raquel era mais novinha, era mais gatinha
E ele preferia Raquel. Mas não preferia caladinho, não. Preferia assim, eu prefiro Raquel, hein? Gente, psicólogo na época dessa aqui, a Patrícia ia fazer fortuna. Porque hoje, sem os pais falarem que preferem um filho do que o outro, todos os filhos juram de pé junto que o pai prefere o outro, o irmão, do que ele. Então ia ganhar dinheiro até morrer. Mas Jacó preferia Raquel. Preferia mesmo. Só que nós temos um Deus maravilhoso. E esse Deus, eu vou dar um nome para ele nessa manhã. Você já viu vários aspectos de Deus, mas eu quero chamar esse Deus nessa manhã de o Deus da compensação. Quando o Senhor viu que Jacó preferia Raquel do que Lia, tomou o lado de Lia. Esse é o Deus da compensação. Existe um Deus do céu que faz justiça. Existe um Deus do céu que não está calado. Existe um Deus do céu que pode até não fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, mas que Ele vai cumprir justiça, Ele vai cumprir. Existe um Deus do céu que nos ama e que enviou seu filho para morrer numa cruz, exatamente porque tudo não vai terminar em pizza. Deus vai fazer com que tudo que é errado seja pago e tudo que é certo seja louvado. Há um Deus no céu que não tolera injustiça, e ele viu essa injustiça na história de Lia, e ele falou, tudo bem, eu vou ficar com Lia. Raquel tem o Cocozinho, tem o Jacozinho, eu vou ficar com Lia, e Lia vai engravidar, e Raquel não. Para você mulher que está aqui entender, a mulher que não dava à luz naquela época, não tem nada mais. A mulher hoje ter o vírus HIV, a mulher hoje ter sido rejeitada pelo marido, a mulher hoje sofrer qualquer vergonha, é menos do que não ter filho naquela época. Hoje não ter filho é um negócio que dá até para dar um presente para a pessoa, né? Parabéns, menina, você não tem filho. Que lindo, Deus te abençoe. Eu estou apaixonada por você. Pessoa, né? No Brasil hoje, quem tem 3 filhos é herói, sai na televisão, é entrevistado. Eu tenho 2 filhos, né? É assim. Mas naquela época, quem não tinha filho, sabe como é que era tratado? A pessoa passava na rua e falava assim, lá vai aquela pessoa que não tem o favor de Deus. Ai, tadinha. O que será que ela fez para aborrecer tanto Deus assim, hein? Hoje não. Hoje é diferente. Mas Deus então tomou o lado de Lia. Esse Deus, por toda a Bíblia, tem aparecido como o Deus da compensação. O Deus que faz a diferença. Por exemplo, os levitas. Os levitas não tinham terra, mas Deus compensava os levitas dando a eles os dízimos. Se você abre em Provérbios, a Bíblia fala, eu sou o defensor do órfão. Quem mexer com o órfão, eu vou matar. Não vou alejar, não vou cortar o salário, não. Eu vou matar, porque eu sou o pai do órfão. Você abre a Bíblia lá, em Deuteronômio, a Bíblia fala assim, eu sou o marido da viúva. Não põe o dedo na viúva, que eu quebro o seu dedo. Por toda a Bíblia, eu posso citar aqui centenas de textos. Aparece um Deus que entra para defender o seu povo. O pobre, a Bíblia diz em Provérbios, não faça mal ao pobre no tribunal, porque eu, Senhor, tirarei da terra aqueles que não cuidarem dos pobres. Ele é o defensor do pobre, ele é o defensor da viúva, ele é o defensor do doente, ele é o defensor do fraco, ele é o defensor daquele que está sendo injustiçado. Pode parecer que está tudo dando errado, pode parecer que a justiça ainda não foi feita, mas o filme ainda não acabou. Quem já percebeu que um filme, no meio do filme, o bandido sempre está vencendo? Quem já percebeu? Você chega em casa e liga um filme no meio, o bandido está vencendo. Sim ou não? Você tem que esperar até o final. Olha para quem está do lado e fala assim, calma. Você está nervoso, calma. Espera até o final, que essa injustiça vai ser desfeita. Porque há um Deus chamado Deus da compensação. Ele vai compensar essa balança, e ele vai colocar os pingos nos is. E na hora que ele chamar o povo para o julgamento, quem é muito machão e muito bonitão vai tremer. Vai tremer. Esse Deus maravilhoso se manifestou, por exemplo, na vida de José do Egito. José do Egito, gente, foi um homem que ele viveu uma das maiores injustiças. Ele foi fiel dentro de casa, foi vendido como escravo. Foi vendido na casa do
foi fiel na casa do Potifar, foi para a cadeia. Quanto mais fiel a Deus José era, pior a vida dele ficava. Você tem que entender uma coisa: Deus não é micro-ondas, que você aperta um número e tudo acontece do jeito que você quer. Você não traz um dinheiro aqui no altar e vira as costas e tem uma pessoa te oferecendo um salário de $10.000. E eu fui fiel agora, cadê, Senhor, minha resposta? Cadê? Não. Você não ora aqui agora e um minuto depois seu filho desencapeta lá no Brasil. Não é assim. Fiz um jejum, por que meu marido não voltou para cá? Irmão, escuta aqui. Você tem que, você pedir a Deus as coisas é uma coisa, mas você querer que Ele faça do seu jeito, Ele vai fazer do jeito dele. E Ele tem um relógio de pulso que funciona só do jeito da cabeça dele. Não adianta tentar falar para Deus, eu quero agora. Deus fala assim, eu não sou suas negas, vou fazer do meu jeito. A gente fica dando prazo para Deus. Deus vai ouvir e Ele vai fazer justiça, mas do jeito dele. E o jeito dele nunca é o nosso, gente. E o tempo dele nunca é o nosso. Mas no final das coisas você vai olhar e vai falar assim, gente, mas olha que legal que ficou. Olha aqui que treta linda que deu isso aqui no final das contas. José, a vida dele é só piorando. Agora imagine essa cena que eu vou te falar. Um dia, José na cadeia, todo fedendo, barbudo, o telefonema toca. Alô? É o faraó que está falando. Estou sabendo que tem um menino aí que interpreta tudo. Ele é uma mãe de nada da cadeia. Sobe esse menino rápido aqui para mim. Faz a barba dele, passa um Rexona no sovaco dele, rápido. Eu tive um sonho com as vacas endemoniadas, umas vacas loucas, e uma comia a outra, uma loucura. Traz rápido esse menino aqui. Subiu lá o José. Sim, senhor. Eu tive um sonho assim. Beleza, a vaca come a outra, isso aí é isso mesmo. 7 anos de coisa e outros 7 anos de negócio. Amém? Então, já que Deus abriu sua cabeça para interpretar as coisas, moço, eu vou para casa assistir Netflix. Toma a chave do Egito aqui, cuide dessa bagaça aí para mim. Em 30 minutos, o menino que era escravo virou chefe da maior nação da terra. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus não precisa de comércio aberto para mudar a sua história. Deus não precisa de gente importante. Deus muda a sua história aqui enquanto você está sentado aqui nesse exato momento. Deus não depende de nada nem de ninguém, porque para Deus não há impossíveis. Deus não precisa do dólar estar 400, 4 mil por um. Deus não está nem aí para economia, Deus não está nem aí para nada. Ele é Deus, e Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E Ele me pediu para vir aqui nessa manhã dizer para você: calma, aguenta essa boca reganhada calada. Não reclama, não fala de nada, porque Ele está agindo em seu favor. Calma, porque você ainda vai sorrir de ter chorado. Você ainda vai chegar na frente do espelho e falar assim: bobinho, chorou à toa, chorou à toa. Olha para quem está do lado e fala assim: o pastor está se referindo a você lá na frente. Imagina essa cena, gente. Uma vez por ano, toda a corte de Faraó tinha que comparecer diante do Faraó. Sabe para quê? Beijar o anel sinete, que estava na mão de quem? Do Zé. Imagina o Zé lá na frente, o farofa do lado, toda a corte de Faraó. E quem entra na fila para poder vir beijar o anel? O Potifar, junto com a Anitta. E vem. Já imaginou você ter vendido uma pessoa, maltratado alguém, colocado ela na cadeia e ela virar o Obama? Obama é pouco perto do que José virou. Ele sustentou o mundo da época. E aí de repente os dois vêm: ai meu Deus do céu, nós vamos morrer. Ai meu Deus do céu, nós vamos morrer. É o Zé que você correu atrás dele. Ai meu Deus do céu, é o Zé. Nossa, José, você está tão bonito, hein? Você não vai fazer nada com a gente? Não. Vocês precisam viver muito para poder ver tudo que Deus vai fazer de lindo na minha vida. Esse Deus que faz isso é o Deus da compensação. Uma outra mulher que foi compensada na Bíblia é Ana, mãe do profeta Samuel. Essa mulher tinha uma outra esposa do mesmo marido, Eucana. Eucana gostava de uma cana. E num momento de loucura lá, casou com 2 mulheres, porque a gente não dá conta de uma, mas o cara quis 2, arrumou 2 sogros, 2 cartões de crédito, 2... É muito sofrimento, muito cunhado. E
E aí o que esse homem fez? A Penina ficava humilhando Ana. Você não tem filho, você não tem filho, não tem filho. Ana foi para a igreja, ajoelhou assim no altar e gemia e chorava. E o pastor falou: ô tomadora de gole. Ela falou: eu não sou como meu marido. Eu estou aqui chorando, falando com Deus que eu não tenho filho. Então vai embora, que você receba quantos filhos você quiser. Sai daqui, vai embora. E Deus abriu a barriga da menina e ela começou a ter filho, igual coelho. E foi tendo filho. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2 que ela teve 5 filhos, fora o Samuca, que por acaso virou auxiliar do pastor da primeira igreja batista de Jerusalém. E por acaso o pastor morre. Quem assume o pastorado da igreja? Samuca. E naquela época quem assumia o pastorado da igreja virava presidente da república também, assim, de graça. Ele era o chefe religioso e o chefe político. Donana agora virou Donana, porque o filho dela virou presidente, líder político, líder espiritual da nação. E a Bíblia diz que todo ano, toda a nação comparecia em Siló diante do profeta para pedir a sua bênção e a sua oração. E ele passava o dia abençoando o povo e orando pelas famílias, e todos vinham em fila. Você consegue imaginar a Ana sentada numa cadeira, a mulher que foi humilhada, que foi xingada, e ela sentada na cadeira, e os outros abanam ela e vem com suco. Ai, toma esse creme da Victoria's Secret para a senhora. Não, gente, sai daqui com tudo, deixa eu ver meu filho aqui abençoar a nação, que eu sou mãe do presidente da república agora. Ai, e de repente na fila, gente, se a gente tiver paciência. O problema é que a nossa grande crise na vida não é com Deus. Nossa grande crise na vida é que esse objeto aqui, ó. Aqui, o grande problema da minha vida, a sua, é isso aqui, ó. Não quer sair não, mas vai sair. Sai daqui, meu filho. Aqui é o nosso problema. Senhor, olha a idade que eu tenho, Pai. Deus, olha quantos anos eu estou na América, Jesus. Olha a humilhação, Senhor, que eu estou passando. Deixa eu te falar uma coisa sobre tempo. Jesus não está nem aí. Eu falei isso aqui ontem. Deus não está nem aí para a sua idade, para nada disso, porque Ele vai fazer no tempo dEle. E o tempo dEle é o melhor. Lá no Brasil o pessoal tem mania de pegar a fruta verde e enrolar em papel, em plástico para amadurecer. Quem já viu? Quem já fez isso? Eu já fiz. Você faz isso com manga, faz com banana. Só que não fica do mesmo gosto. Fica? Não fica. Deus está dizendo para você nessa manhã: você quer chupar uma manga verde? Eu te dou. Quer comer uma banana verde, passar mal? Eu te dou. Só que eu estou querendo te dar as coisas do meu tempo. No meu tempo você vai amar. Não, Senhor, eu quero agora, Pai. O problema não é Deus dizer não, é Deus dizer sim. Nós vamos chegar no céu para descobrir que as maiores bênçãos da nossa vida foi quando Deus disse não. Tem 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que olham para Deus e dizem: Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas que Deus é que tem que olhar para elas e dizer: ok, seja feita a tua vontade. Que no fim do dia a minha vontade e a sua perca para dele toda vez. Porque se a gente perder para dele, nós vamos ver Deus nos compensar. E de repente Ana sentada, gente, anos depois da humilhação, quem ela vê na fila? Penina e um monte de filho dela. E de repente a grande inimiga vem pedir oração para o filho dela. Espera, aguarda. Você vai ver Deus mudar a sua história. E você ainda vai sorrir muito. E vai haver uma mudança 180 graus. E aquilo que hoje é situação de humilhação, na verdade é só a construção do seu testemunho. Deus não está demorando, Ele está caprichando. E a hora que a sua história ficar toda concluída, já viu quebra-cabeça? Você pega uma pecinha do quebra-cabeça, você não entende nada. Aí você pega a outra e fala assim: essa nojeira nem junta. Aí daí vem a terceira pecinha, dá vontade de comer, jogar fora. Aí depois vem a quinta, a 10ª, a milésima, aí começa a formar um cenário. Deus está formando um cenário na minha vida e na sua. E nós estamos sendo treinados para algo maior. Quem quer ser treinado para algo maior? Eu não quero viver só o que eu estou vivendo. Eu quero viver algo maior. Meu grande medo na vida é eu estar atrapalhando Deus de fazer o que Ele quer fazer em mim, através de mim. Quem aqui gostaria de receber a compensação do Senhor? Então tá, não é só querer. Diga comigo, não é só querer. Não é só querer, a gente não pode só querer. Isso é a diferença entre querer e agir. 2 coisas que precisamos ter para o Deus da compensação entrar em nosso favor. Primeiro, precisamos estar sofrendo uma injustiça real. Vivendo o quê? Uma injustiça real. Vou te dar um exemplo. Você nasce com uma enfermidade. Você pediu uma enfermidade? Não.
Isso é uma injustiça real. Você chega em casa um dia de trabalho, de repente seu cônjuge fala assim, cansei de sua cara, estou indo embora, estou trocando você de 40 por 2 de 25. Tchau. Você pediu isso para acontecer isso? Pediu? Não. O que é uma injustiça real? É o cego, lá de Bartimeu, nasceu cego, não pediu isso. Muitas pessoas estão pedindo a Deus compensação por problemas que eles criaram. Senhor, eu me envolvi no lava-jato, agora me livre, Senhor. Oh, fofura. Agora aguenta o doutor em cima de você. Maria, olha o que é uma injustiça real. Uma menina de 13 anos de idade, o namorado dela vem com a Coca-Cola domingo para almoçar na casa dela. Ela fala assim, Zé, preciso te falar com você um negócio. Eu estou grávida. Ah! De mim que não é. O que você arrumou? Esse menino é do Espírito Santo. Que é? Tá achando que eu sou burro? O que é esse menino, esse tal do Espírito Santo? Não. Gente, Deus complicou a vida de Maria num primeiro momento, para depois transformá-la na maior mulher que já existiu na terra. O Senhor a compensou. Ela viveu um problema real. Se você está vivendo uma injustiça real, calma. O Senhor vai cuidar de você e vai te dar uma vitória que você não está esperando. Mas você tem que esperar nele e acreditar nele. Uma injustiça real. Você está vivendo um problema que você criou? Pede a misericórdia, Senhor. Olha aqui, eu meti os pés pelas mãos, eu fiz uma coisa que eu não devia, eu me envolvi com o que eu não podia, eu gastei o que eu não devia, eu não te consultei, eu fui na empolgação e agora eu me encontro assim. O que o Senhor pode fazer por mim? Ele pode ou não. Isso aí é vontade dele, te socorrer. Esse é o Deus da compensação. Segunda coisa que a gente precisa para ser compensado por Deus. Precisamos clamar. Precisamos o quê? Gente, clamar é muito diferente de orar. O cego estava sentado na entrada de Jericó, e Jesus passando. E de repente ele falou, quem é que está entrando aí? Só para você saber, não tinha só aquele cego ali. Os cegos sentavam todos juntos na antiguidade, para pedir para pedir esmola. Todo mundo sentado lá. De repente, Jesus entra, e ele fala, quem é? É a Jesus. Ah, irmão, esse homem tomou um gole d'água e falou assim, agora segura. É muito diferente de orar. Senhor, potentíssimo Deus e amabilíssimo Pai, gostaria de pedir a vossa augusta presença que parasse e viesse aqui orar por mim. Foi isso que o cego fez? Sabe o que é o meu problema e o seu? A gente está tratando problemas sérios com orações da hora da comida. Nós estamos vivendo crises enormes e apresentando a nossa causa diante de Deus como se fosse um dente estragado ou como se fosse uma nota ruim que o filho tirou na escola. Uma mãe, por exemplo, que o filho está perdido. É isso que eu mexo o dia inteiro. Mães tristes com adolescentes que estão nas drogas, filho que quer gay. E a coisa mais normal hoje, mais normal. Mãe, estou apaixonado. Olha que legal, filho, por quem? A menina fala, pela Elizabeth. Você é quem, minha filha? Aí liga o pastor assim desesperado, como se eu fosse o desengueizador dos outros. Não sou nada, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. O que nós temos que fazer? Clamar. Como que clama uma mãe por um filho que não serve a Cristo ainda? Você tem que ficar doida, minha senhora. Tem que deixar o Kung Fu Panda entrar na senhora e orar. Como que ora? Deus, deixa eu falar com o senhor. Eu não pus filho no mundo pro capeta montar nos meus meninos, não. Eles saíram da minha barriga e esses catarrentos vão entrar no céu comigo. Eu vou dar soco na cara dessa pombagira do inferno e esses meninos vão converter. A Bíblia diz que enquanto o povo estava escravo no Egito, eles clamaram. E Deus mandou qual compensação? Moisés. Deus vai levantar pessoas para serem compensação na sua vida. Você não precisa que todo mundo goste de você. Você precisa de um ou dois. Um para casar e outro para te dar um empregão. Você crê? Ah, e eu quero que todo mundo me ame. Ninguém amou, nem Jesus, todo mundo vai te amar. Como? Chato igual você é. Não tem jeito não. Deus ouviu o clamor do povo e mandou 100 pessoas, não mandou Moisés, um cara. Deus vai mandar uma pessoa para te abençoar. Às vezes eu vou te falar uma coisa, um não cristão
Eu gostei de sua cara. Vou te dar um emprego. Eu vou te dar emprego não, você cuida da minha empresa aqui que eu estou indo embora para Nova York, cansei disso aqui. Cuida. Quem crê que Deus pode fazer isso? Ele pode fazer. Ele é o Deus da compensação. Você precisa então estar vivendo uma injustiça real. E em segundo lugar, você precisa clamar. Aprenda a clamar. Tem um lugar na sua casa para clamar. Uma das coisas que eu mais prego é sobre oração. Eu tenho 11 sermões sobre oração. Eu falo sobre oração porque eu tenho lá na minha casa um cômodo que eu construí só para orar, grande. Eu estou mudando para uma casa nova. Aí eu contratei 2 arquitetas para fazer a coisa lá da casa. E elas, 37 anos de trabalho. Fizeram o caso de jogador do Atlético, Flamengo, tudo quanto é gente. Elas falaram, nunca ninguém me pediu um quarto de oração. Eu falei, se a senhora não fizer esse quarto de oração, a senhora está demitida. É a coisa mais importante lá de casa. Eu já mandei fazer o adesivo que vai na porta. Aqui é o melhor cômodo dessa casa. Entre aqui todo dia e descubra por quê. Gente, se a gente não orar, fica amigo do advogado, porque o seu casamento, só Deus. Se a gente não orar, fica muito brother do seu contador, porque é a sua empresa. Se a gente não orar, a gente vira um desastre anunciado. Oração não é uma bênção, é uma questão de vida ou morte. Se a gente não orar, nossos filhos vão dar a maior vergonha da vida para a gente. Orar não é legal, gente. Ore como disciplina até que se torne um prazer. Ore todo dia, cansado, com fome, doente, com raiva, em pecado, não importa. Mas ore. Ore com a sua mulher, ore com o seu filho. Não tem com quem orar, ora sozinho. Na minha igreja, o Lucas me procurou assim: ninguém na minha casa quer Deus, ninguém quer nada. Eu vou começar uma reunião de oração, mas não tem ninguém comigo. Eu falei, mas não tem ninguém, Lucas? Ele falou, não. Eu falei, mas não tem nem bicho. Ele falou, tem um hamster lá, o Fred. Eu falei, pega o Fred, leva para a sala e ajoelha, você vai orar. No final da oração, quando você fala, Deus, salve minha família, você aperta o Fred. Aquele é o amém dele. Ok? Aí ele fez isso. Ele foi para a sala, levou o Fred, ajoelhou, começou a orar. O irmão dele viu, pegou o celular e ficou lá no cantinho assim, filmando, para fazer bullying. Tipo assim, ó, o meu irmão retardado orando por nós na sala. Mas na hora que ele viu o irmão chorando, ele começou a se emocionar. Ele correu lá e falou com o resto da família, gente, o Lucas está orando por nós, lá na sala. Aí veio mãe, veio todo mundo. E eles ficaram de longe olhando, e no final, eles pegaram e falaram assim, a gente quer ir lá na sua igreja. Eles foram, todos entregaram a vida a Jesus. Sabe o que mais impressionou eles? Que tinha um bicho na casa que buscava mais a Deus do que eles. Porque a Bíblia diz que se 2 de vós concordarem na terra, então era um orando e o outro falando amém. Você precisa orar. Para de pedir oração e começa você a orar. Uma coisa triste que eu vou falar para os homens aqui, toda igreja que eu vou tem ciclo de oração das mulheres. Nunca ouvi falar de ciclo de oração de homem. Quem tem que orar numa casa é o homem. Na minha casa pode todo mundo orar, mas ninguém vai me vencer na oração. Lá em casa quem ora sou eu, e quem põe o terror na oração sou eu. Fica as mulheres orando, orando, e os homens no FIFA 16. Ai, tô cansado, esse trabalho meu com MAP o dia inteiro. Ai, estou cansado de ficar entregando pizza. Querido, fica cansado do que você quiser, de escovar dente, para de passar fio dental, para de tomar banho, mas não pare de orar, que a vida dos nossos filhos depende disso, Zé. Nossa família vai ficar de pé ou cair se a gente clamar pela igreja, clamar pelo país, clamar por esse país. Gente, nós temos que orar. O Estado Islâmico está espalhado aí para todo lado. E a gente assim, assistindo televisão assim, Senhor, que terrível isso, hein, Pai? Deus, faça alguma coisa, hein? Levanta alguém para fazer uma mudança. Deus vai fazer você ser a resposta da sua própria oração. Deus salva os adolescentes do mundo. Eis-me aqui. Deus muda os Estados Unidos da América. Eis-me aqui. Estou vindo para cá agora, parei ali no encruzilhada ali, esqueci, Avenida Martin Luther King Jr. O maior herói da história moderna norte-americana é um pastor negro batista. Não há limite para o que Deus vai fazer na sua vida, se você deixá-lo tomar conta de você e buscá-lo e entregar todas as suas ansiedades nas mãos dele. Deus não te quer com a testa enrugada. Deus te quer limpo, lindo. Deus falou outro dia comigo assim, Lucinho, ri. A minha alegria é quando você sorri. Quando você sorri eu fico feliz, porque eu te fiz para ser feliz. O meu filho foi homem de dores, para você não ser. O meu filho não teve família, para você ter. Meu filho foi chamado de filho do homem, para você ser chamado de filho de Deus. Eu disse para o meu filho, ele me disse, Deus meu, por que me abandonaste? Para hoje você dizer, Deus meu, tu nunca me abandonaste.
Se você vive uma vida arrebentada, triste, jogada para... Você está dizendo para Deus: Jesus, o Senhor foi um panaca, um bobo quando o Senhor morreu naquela cruz, porque eu estou vivendo uma vida ferrada hoje, mesmo o Senhor tendo feito tudo por mim lá. Ele está dizendo para você e para mim hoje: eu sou o Deus da compensação. Para de chorar, limpa suas lágrimas. Eu vou te dar a vitória que você acha impossível de vir. Por que nós estamos tão tristes? Olha aqui, gente, o maior problema da nossa vida já foi resolvido. A menina que está solteira aqui, deixa eu te dar uma notícia boa. O maior problema da sua vida não é o bofe que ainda não chegou. Um homem, gente, é um complemento na vida de uma pessoa. É um acessório. Nem de luxo é um teto solar. Eu estou casado com essa dona há 21 anos. Eu não consigo fazer a Patrícia feliz. Ai, mas sério, pastor? Nunca. É inconcebível que igual eu falei aqui ontem, um celular melhore o outro. Não dá. Quem faz essa mulher feliz é o noivo do céu. Eu já fiz tanta raiva nela quanto eu fiz alegria. Mas o seu maior problema já foi resolvido, que era a sua ida garantida para o inferno. Se a sua ida garantida para o inferno Cristo já transformou, por que Ele não vai dar um emprego, um marido, uma saúde, não vai mudar seu ministério, sua família, sua casa? Nós temos que crer no Deus da compensação. Você está aqui na América, isso aqui é uma compensação para você. Olha a história que muitas vezes você largou lá no Brasil para estar aqui. Ai, mas eu não tenho o que eu quero. Calma. Vai dar tudo certo, calma. 4 maneiras que Deus nos compensa. Primeiro, a compensação de Deus tem 4 características. Primeiro, quase nunca é através de quem você pensa. O que Jacó queria? O que Lia queria, gente? Que Jacó um dia chegasse na sala e falasse assim: Raquel, não gosto mais de você, agarrasse Lia. Não era isso que ela queria? Deus não compensou Lia com Jacó, Deus compensou Lia com um neném. Posso te dar uma dica? Toda vez que você colocar muita expectativa numa pessoa, ela não vai ser usada por Deus para mudar a sua história. E ainda vai te machucar. Ai, fulano vai me ligar, fulano vai me emprestar aquele dinheiro, fulano vai casar comigo. Note. Vai não. Toda vez que eu pus uma expectativa irreal nos outros, Jesus falou assim: ah, é? Você arrumou um outro salvador para você? Daqui de cima eu não te escuto, filho. Calma, viu? Põe suas expectativas nele. Amém? Segunda característica da compensação: quase nunca é como você pensa que será. Não foi como eu te amo, foi como uma gravidez. Deus vai ouvir a nossa oração, mas Ele vai fazer do jeito dele. E os caminhos dele são muito engraçados. Eu acho Deus a pessoa mais engraçada do mundo, gente. Eu fico pensando na forma que Ele faz as coisas, eu racho de rir. Falei, gente, Deus é muito engraçado. Porque ao mesmo tempo que Ele resolve os dilemas da nossa vida, Ele joga na nossa cara assim: viu? Fiz melhor que você, respondi melhor do que você queria, ainda fiz tudo do meu jeito, nada do seu jeito. KKKKKK. Ele é Deus. Terceira característica da compensação: quase nunca é quando você pensa. Do dia que Lia foi envergonhada até o dia que ela foi compensada, passou pelo menos 9 meses, que foi o tempo de uma gravidez. Sabe quando eu sei que eu estou pronto e que você está pronto para receber uma compensação de Deus? Quando a raiva da vingança já passou. Enquanto você está assim: injusto isso, é injusto isso que está acontecendo. Ai, meu Deus do céu, oh Deus, você não vai fazer nada não. Enquanto você está dando piti, mimimi, dando chilique, Deus não faz nada. Deus fala assim: vou esperar, viu, ô bruxa de 71, você sair de cima da vassoura, ficar calma, que eu não vou. Deus não se move por piti, gente. Não tem um verso na Bíblia assim: passando Jesus na beira do mar da Galileia, viu uma mulher dando chilique. E parando, Jesus disse: qual é o seu problema? Ela: eu estou com tanta raiva. E Jesus falou: recebe. Não existe esse texto na Bíblia. Deus não se move pelas nossas necessidades e dilemas. Ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele. E Ele não vai dar explicação também de nada, não. De nada. Ele é Deus. Senhor, por que está acontecendo? Conversa com a minha mão aqui, ó. Não, Senhor, mas eu sou teu servo. Eu sei que você é meu servo. Só que você vai ter que aguentar o silêncio meu durante um tempo. É a mulher que chegou: Jesus, minha filha está endemoniada. Jesus virou as costas e foi embora. A gente hoje trata as ovelhas com o maior carinho e elas vão embora das igrejas. Posso dizer uma coisa para vocês sem medo?
Quase nenhum de nós aqui teria estrutura para ser ovelha, nem de Jesus, nem de João Batista. Era os homens mais toscos da terra. E quando a mulher chegou para conversar com ele, primeiro ele não respondeu nada. Depois, quando ela insistiu, ele falou assim: eu não vou dar comida para cachorro. Aí já imaginou? O meu bem, como é que foi o culto hoje? Foi legal, o pastor Silaí me chamou de cachorro. Vamos embora dessa igreja, tá maluco? Chama aí alguém para fazer algo. Não. Sabe o que muitas vezes Deus está querendo de nós? É ver, o americano fala, how bad do you want it? Que tanto você quer o que você diz que você quer. Porque a gente diz que quer, né? Ai, Senhor, ai, eu quero tanto. Ai, então vamos ver, deixa eu ir embora aqui, vamos ver se você vai me seguir. A Bíblia diz que um dia 2 cegos pediram um milagre a Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus virou as costas e foi embora. E os cegos saíram tateando, caçando. Para onde que ele foi? E Jesus, quando entrou em casa, os cegos chegaram lá depois, com as canelas tudo arranhadas de ter batido nas esquinas. Entrou dentro da casa de Jesus, e Jesus veio quando. O que vocês querem? O que 2 cegos quer, Jesus? iPhone? Não, e aí, olha a forma tosca que o milagre veio. Então seja feito na medida da fé que vocês têm. Dá licença que eu vou assistir televisão. Você está sentado aqui, você acha que Jesus vai tratar você igual uma casquinha de ovo, porque você está sofrendo? Ai, gente, Deus não está com medo de você, não. E Deus não vai correr porque você está com pressa, não. Mas Ele vai fazer as coisas que Ele tem para fazer, porque Ele te ama. Igual eu com meus filhos. Da meio-dia quer comer chocolate. Não come, menino. Você tem que almoçar primeiro. Ai, pai, eu quero. Cala a boca, lazarento. Você vai comer, mas depois. Eles ficam me mandando um WhatsApp toda hora aqui. Pai, já comprou meus presentes? Pai, já comprou meus... Menino, eu não vim na América comprar presente. Eu vim pregar Jesus aqui. Se der, eu vou passar lá e comprar seus babados lá. Mesma coisa Deus fala comigo, com você nessa manhã. Eu não vou cuidar daquilo que você acha que precisa. Eu vou te dar aquilo que eu sei que é a sua necessidade real. Amém. E Ele vai fazer isso no tempo dele. 4ª e última característica da compensação: ela nunca vem na área que esperamos. Vou te dar uma dica. Muitas vezes você está sofrendo na área financeira. Deus te dá muitos amigos. Ah, Deus, eu queria dinheiro porque eu fui roubado lá no Brasil. Sabe como é que Ele te dá dinheiro às vezes? Nunca deixa você ser multado. Nunca você gasta seu dinheiro com farmácia. Nunca você recebe uma má notícia do Brasil. Aí você fala assim, mas o dinheiro que eu queria até agora que é bom não veio. Não veio, mas você não pegou um câncer. Não veio, mas seu pai... Gente, coisa triste é você estar aqui na América, que eu já vivi essa vida, e de repente o telefone toca, seu pai morre no Brasil, sua mãe morre lá, alguém morre, e você não pode ir lá sepultar, porque você não tem a porcaria do documento. Eu não tratei, não foi de 10 amigos meus aqui, senão foi muitos. Isso é uma compensação de Deus. Você anda na rua e nunca ser reparado. Nunca! Mas a gente não vê. Semana passada aqui em Boston morreu uma prima minha, de 38 anos de idade, deixou um filho de 10 aninhos. Menina linda, crente, serva de Jesus, amava o Senhor. Cantava, até o final ela cantava. I believe you're my healer. Um câncer, um demônio, um câncer. Oh, raiva que eu tenho. Por isso que eu prego a palavra de Deus. Porque a minha função é expulsar o mal. Se Cristo vai curar ou não, é com Ele. Mas eu tenho que proclamar que em Jesus existe boas notícias. E a boa notícia nessa manhã é que o Deus da compensação está de bem comigo e com você. Ele está de bem com a gente, Ele não está com raiva. Deus não está com chicote na mão dizendo assim, é pecador miserável, você tem que sofrer mesmo, porque olha aí sua família, como é que é, olha como é que você é chato, olha. Não, Ele nos ama. Fala comigo, Ele me ama. Eu já vi essa compensação tantas vezes na minha vida. Perdi minha mãe com 14 anos. Onde eu vou no Brasil eu tenho mãe. As mães brigam. Eu tenho minha mãe do coração, por exemplo, pastora Zenete, lá na Lagoinha, fica me ligando toda hora, mandando mensagem. Filho, tá tudo bem? A mulher ora, gente, a mulher é uma oração ambulante. Onde eu vou? Estava esses dias em Campo Grande, 3 senhoras discutindo na porta da igreja. Tudo bem, gente? Tudo bem, nós estamos aqui brigando, ver quem é sua mãe. Falei, as 3. Se tiver comida, então, até mais. Vivi a vida inteira sem dinheiro, gente, a vida... Pensa um cara sem dinheiro. Agora tira o dinheiro que ele não tem. Sou eu. Até os 37 anos de idade, eu e a minha mulher punha as contas na mesa assim, ó. Falava, Jesus, qual que nós vamos pagar, qual que nós vamos deixar vencer? Eu sei o que é ter 12, 13 anos de casado e não ter um carro. Eu sei o que... Gente, vocês estão olhando para um menino que eu ia para a escola, eu levava tomate. Aí meus amigos falavam, é tomate. Eu falava, não, é caqui, gente.
acostumado, sabe o que eu, na minha adolescência, com a morte da minha mãe e meu pai mudou para cá, para América, eu virei pai e mãe das minhas duas irmãs. Eu não sabia a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, não tinha cabelo debaixo do braço, e eu cuidando das minhas irmãs. E eu chorava e dizia, quem vai cuidar de mim? Eu começava o ano escolar com o resto dos cadernos dos meus primos. Meus primos me davam caderno de 3 folhas. Eu pegava lápis para escrever que não tinha pegada, porque ele era menor do que o dedo. Eu usava quichute. O que é quichute, Lucinha? É o único tênis fabricado no inferno. Ele já vem com chulé de fábrica. Furado. Eu namorava a Patrícia, eu tinha 2 calças jeans, 2 camisas de malha. Eu já tinha feito todas as combinações possíveis. A mãe dela falava com ela, um dia a mãe dela falou com ela na minha frente: filha, não casa com homem pobre. Vai dar isso aí, ó. E apontou para mim, eu abaixava a cabeça, assim, ficava triste. Nunca ter nada, gente. Meu sonho na vida era ter relógio. Eu tinha 2 sonhos, relógio e tênis. Porque todo mundo parecia que quando você não tem nada, você fica olhando o que você não tem, né? E os outros têm. E eu ficava querendo relógio e tênis. Deus, me dá relógio e tênis. Hoje, gente, onde eu vou, os outros me socam esse relógio. Eu ganhei em Boston. Pastor, Deus está me falando, e já joga relógio em mim. Tênis. Deus, olha que tênis, Jesus. Eu ganho tênis demais da conta. E seu Deus dá! Compensação. Eu trabalhei na Disney. Eu trabalhava lá igual... Gente, eu sei o que é trabalhar 18 horas. Eu lembro uma vez que eu trabalhei aqui na América, que eu fiquei uma semana sem ir em casa. Eu levei minha escova para o trabalho. E eu ficava lá trabalhando igual louco. E eu lembro que um dia, Thanksgiving, dia de ação de graça, 1989, 22 de novembro, porque tudo que é ruim você grava. De repente, eu no salão limpando, eu era bus boy, ajudante de garçom. O patrão americano chegou e falou assim: Lúcio, you dog! Lúcio, seu cachorro, limpa essas mesas rápido, na frente do monte de americano. E eu com aquela vergonha, e eu limpando as mesas, eu fiquei muito bravo. Cheguei a perder um dia, falei assim: eu vou voltar para o Brasil, vou comprar um cachorro, vou pôr o nome dele, o seu nome. E toda vez que ele passar, vou dar nele uma bicuda. Aí ele riu, eu falei: não, tô rindo. Gente, eu trabalhava na Disney e nunca passeei nos brinquedos do lugar que eu trabalhava. Nunca. Mas o tempo passa. 18 anos depois, venho eu com a minha família para cá. Desço aqui em Orlando. Aí vou lá na Disney. Eu entrei. Eu não ficava olhando para nada. Eu só olhava para o rosto dos meus filhos e da minha mulher. Eles chorando de estar lá e eu chorando deles chorarem, da gente chorar. E aí a Patrícia falou: para de chorar, que os meninos estão achando que você está com medo ou com raiva do Mickey, da Minnie. Eu falei: Paty, não é isso. É que para você isso aqui é Disney. Para mim, isso aqui é a terra das minhas peregrinações. Eu sei o que é não ter o que comer aqui. Eu sei o que é comer miojo um mês inteiro. Eu sei o que é não aguentar mais, morrer de saudade. Eu tenho pós-graduação, formado em Harvard, em saudade. Então, isso aqui para mim... Aí eu entrei, gente, sentei no restaurante que eu fui ajudante, garçom. E de repente veio a americaninha: Hi, how are you this evening? Olhei para a cara dela, falei: seu pai já me xingou aqui dentro. E na hora que eu estou lá comendo, sabe o que o Espírito de Jesus teve coragem? Porque eu ficava, gente, no canto assim, ó, orando e dizendo assim: Deus, por favor, faz os americanos deixar tips, gorjeta para mim, que eu não tenho nada, eu não tenho pai e mãe para me defender. E a tua palavra diz que o Senhor é o pai do órfão. Luta a minha luta aqui, desce aqui comigo, me ajuda, Senhor, senão eu não vou aguentar. Não vou aguentar. E de repente eu, 18 anos depois, sentado com a minha família, comendo no mesmo restaurante. E Deus fala assim comigo: você vai deixar gorjeta para ela? Porque compensação não é você receber, é você receber tanto a ponto de você poder dar. Compensação não é você receber um milagre, é ser um milagre para alguém. Pedir um milagre é legal, ser um milagre é muito melhor. Eu conversei com o Regis Danese outro dia, falei: Regis, sua música é muito legal, mas ela termina meio errado. Não é, faz um milagre em mim, é assim, ó, faz de mim um milagre. Eu quero ser um milagre. Gente, meu sonho quando eu era menino era encontrar pessoas que eu admirava, amava. Hoje Deus me deu essa chance. Eu conheço pastores, cantores. Eu tinha um sonho de conhecer um cara que me inspirou muito aqui na América, a família do Billy Graham. Eu conheci. Tinha um sonho de conhecer um outro cantor que sempre as músicas dele me inspiraram, o TobyMac. Conheci o TobyMac, tirei foto com ele.
Deus foi me compensando, me abençoando. Gente, a gente não tinha carro. Hoje o Senhor deu, essa mulher minha não tinha carro. Quando ela ia comprar um carro, eu peguei o dinheiro, dei de oferta para a igreja. Todo. Já imaginou isso? Eu falei, essa mulher vai andar a pé pro resto da vida. O Senhor pegou e deu carro para ela, deu carro para mim. Meus filhos, abençoou. Eu não era chamado para pregar nem em reunião de pequeno grupo. Hoje eu chego lá no escritório, 20 funcionários. Ô pastor, nós precisamos conversar com você, rapaz. É convite para pregar para 50 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Ih, estou indo embora, não quer saber de nada. Não quer saber de nada. É assim que eu falo. Não, pastor, senta aqui. Eu não quero. Pastorei numa das igrejas mais lindas do mundo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você calar essa boca sua e souber esperar e acreditar nesse Deus que está sendo pregado aqui nessa manhã, você receberá dele uma recompensa que você não pode imaginar. Ele não fica devendo nada a ninguém. Mas eu quero encerrar dizendo que nem todas as compensações virão nessa vida. Porque se todas as compensações viessem nessa vida, não era preciso o céu. Tem coisas que Deus só vai resolver na eternidade. Outro dia lá na igreja eu vi um menino lindo, João Pedro. Pegou um câncer, um tumor. E o tumor foi piorando. E o João, um menino muito crente, muito lindo. E eu falei, Jesus, cura esse menino, eu não aguento mais. Ele perdeu a fala, não conseguia andar mais. Eu vim aqui pregar, comprei tênis para ele, relógio, que ele é um menino muito pobre, a ponto da família não ter dinheiro para poder levar ele no médico todo dia. E eu peguei, levei, coloquei o tênis nele na cama, coloquei o relógio nele. E eu chorava. E aí eu pedi a Deus, cura, compensa esse menino. Eu batizei ele de pé, gente, com a caneca. Joguei uma caneca d'água nele, porque ele não tinha como entrar num batistério. Uma história louca. E por fim, eu recebo um telefone de madrugada, o João morreu. E eu fui orar, falei, Senhor, por que o Senhor deixou isso? Ele falou assim, porque eu também estava cansado de ver o João sem correr. E agora ele está correndo aqui comigo. Agora ele está bem, filho. Nem todas as compensações virão nessa terra, porque a grande compensação de Deus se chama Jesus. Não é seu marido, não é seu relógio, nem seu tênis legal, não é seu iPhone, nem seu green card para você ir para o Brasil. Compensação de Deus não é o dólar a 4. Compensação de Deus é a coisa mais linda do mundo, de braços abertos lá naquela cruz, morrendo por mim e por você. Outro dia um irmão falou comigo, pastor, estou esperando um negócio de Deus que vai acontecer aí e a minha história vai mudar. O Espírito Santo falou assim comigo, fala para ele que o que eu tenho para fazer para ele não está lá no futuro, está lá atrás. Tudo que eu tinha para fazer por ele, eu fiz lá atrás naquela cruz. Você quer a resposta? Não está para frente, não, a resposta está para trás. Está lá no Calvário. Se você olhar para o Calvário, você vai ter todas as respostas da sua vida. Por isso, querido, pare de invejar pessoas, porque às vezes você só as encontrou no momento que Deus decidiu compensá-las. Pare de ter raiva de quem está prosperando, porque às vezes Deus pegou aquela pessoa e falou, eu vou mudar a história dela agora. Pai que está aqui, mãe, não prefira um filho do que outro, porque se Deus vê isso acontecer, Ele vai tomar o partido do outro. Você líder que está aqui, não tome partido de alguém, porque senão Deus vai ter que descer e cuidar do outro, igual Ele fez com ela. E agora eu vou encerrar dizendo isso aqui, olha para mim, adivinha de quem nasceu o Salvador? Não foi de Raquel, foi de Lia. Foi de Lia que nasceu a grande compensação de Deus para mim e para você. Deus compensou aquela mulher. Uma tinha Jacó, a outra tinha o Senhor. Você vai sair daqui hoje, aparentemente nada muda, mas você sai por aquela porta sabendo que o Deus da compensação sai com você. E você vai viver uma mudança 180 graus na sua história. Ele vai promover essa mudança, não é você. Simplesmente confia, acalme o seu coração, não entrega a Ele sua tristeza, seu desespero, e veja a boa mão do Senhor fazer tudo por você. Nós vamos orar agora. De olhos abertos eu quero fazer essa oração. Por que de olhos abertos, pastor? Porque a gente não fecha o olho para pecar, então também nós não vamos fechar o olho para fazer a coisa mais linda da nossa vida. De olho aberto, quero que todo mundo repita comigo uma oração. Mas não repete igual papagaio também não. Coloque o seu coração no que eu vou falar aqui. Diga comigo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu entendi hoje que o Senhor morreu, ressuscitou, não só para me levar para o céu, mas para me dar aqui uma vida de compensações. Perdoa-me, escreve o meu nome no livro da vida, salva-me agora, porque pela fé eu recebo a vida eterna que só existe em você. Obrigado por me salvar. Em teu nome eu oro. Amém.
Amém. Faça uma segunda oração comigo. Diga: Deus Pai, eu que já andei contigo, mas me afastei, volto muito arrependido essa manhã. Me recebe, Senhor. Eu não vou te largar por nada. Recebe-me para sempre em teus braços de amor. Em teu nome eu oro. Amém. Quem fez uma dessas duas orações pela primeira vez comigo? Deixa eu ver, levante sua mão assim. Quem fez uma dessas duas orações, ou a primeira oração de entrega a Jesus, ou a segunda de volta para os caminhos dele? Levante bem alto assim sua mão. Se você fez uma dessas duas orações pela primeira vez, vou te pedir mais. Fique em pé onde você está. Você pode ficar em pé onde você está, sem vergonha nenhuma. Não tenha vergonha. Na galeria, embaixo, não importa. Vou pedir a você que está em pé mais um favor: sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você pode, mesmo que você esteja lá em cima, nós vamos te esperar. Por que vir à frente, Lucinho? Porque Jesus falou que quem confessá-lo diante dos homens, publicamente, ele vai confessar diante do Pai. Então, vem aqui à frente. Isso, venha, pode vir. Vou te dar uma oportunidade agora de olhar para quem está do seu lado e dizer assim: você não deveria estar lá na frente, não, eu vou com você. Olha para quem está do lado direito, do lado esquerdo, pode olhar e diga para essa pessoa: você não tem que estar lá na frente, não. Você não tem que entregar a sua vida para Jesus, não. Eu vou com você lá. Traz seu marido, seu namorado, seu desconhecido, não importa. Eu não estou convidando pessoas com problemas, eu estou convidando gente que quer entregar a vida nas mãos do Salvador, para ter sua vida transformada por Ele. A minha esposa está sentada ali, gente. É a menina mais simples que tem aqui dentro, é a Patrícia. Simples, simples. Essa mulher chorou comigo. Essa mulher morreu comigo. Essa mulher passou os maiores apertos da vida, porque infelizmente ela casou com um cara sem juízo. E eu tenho muito orgulho de não ter juízo. Não ter juízo para Jesus, ser louco por Ele. Então a Patrícia foi muito xingada junto comigo. Mas se ela roeu o osso, agora ela come a carne também. Estava sentado com ela dentro do avião vindo para cá. Falei: Patrícia, já imaginou isso? Ela falou: o quê? Eu falei: você tem o sobrenome Malafaia, Valadão? Que sobrenome você tem? Um sobrenome Ferrado, Souza, Silva, qualquer. Alguém morreu e deixou herança para você? Não. E você, Lucinho? Eu falei: eu sou filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. O que nós estamos indo fazer, Pati? Estamos indo na nação mais rica da terra, ficar entre amigos um fim de semana. Vou pedir ao pastor que ore. Mas eu vou pedir uma coisa antes. Você que está no seu lugar e diz: olha, eu preciso de uma compensação do Senhor. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu estou cansado de ver Jacó me desprezar. Eu estou cansado. Mas eu creio nesse Deus que foi pregado nessa manhã. E eu vou continuar com paciência. E eu quero lançar uma palavra profética sobre você aqui. Ou Cristo muda a sua história a partir desta manhã, e o que te faz chorar cessa hoje, ou Ele vai te dar força para você aguardar até o dia que essa história vai terminar. Ou você recebe o fim da sua luta hoje, ou você recebe forças para continuar. Se você está sentado aqui, você diz: eu sou Lia, e eu não quero Jacó mais também não, já cansei. Eu quero o Senhor da compensação do meu lado. Fique de pé no seu lugar, e o pastor então vai orar por todos nós, nos abençoe. Glória a Deus. Quero orar por todos vocês que estão aqui na frente. Eu quero dizer para você que está lá no centro de família, um grupo vai orar com você. Pode ir na frente agora. Um grupo vai orar com você também. Tem muita gente no nosso centro de família. Antes de orar por você, eu queria dizer duas palavras. Primeiro, que parabenizar você por essa decisão. É a mais importante da sua vida.
Em seguida da oração, eu quero todos vocês numa sala aqui ao lado. Nós preparamos um presente mesmo da PIB para você, inclusive com a Bíblia e mais outros presentes, porque nós queremos, meu segundo pedido, queremos estar conectados com você. Deus só vai reescrever a sua história, Deus só vai se manifestar na sua vida de uma forma natural, sobrenatural, é quando você se coloca à disposição dele, dizendo: eis-me aqui. E essa palavra poderosíssima de Deus para o seu coração alcança a sua vida. Deus escreve nesta hora seu nome no livro dele, dá a certeza de vida eterna. Essa certeza de salvação ninguém nunca mais pode tirar, porque é Deus que está dando. Você que está voltando para a casa do Pai, Deus está te recebendo de braços abertos, porque Deus é Pai que recebe quando o Filho volta. É hora de você se conectar num pequeno grupo. Você que não tem um pequeno grupo ainda, se conecte num pequeno grupo, porque lá você tem amigos, você tem irmão, você tem alguém para orar, você aprende a orar, você aprende a estudar a palavra, a crescer espiritualmente. Olha como Deus reescreveu a história de pastor Lucinho. A gente vai escutando uma pessoa que até os 37 anos de idade passava as lutas que passava em todas as áreas, e como Deus de lá para cá reverteu completamente a sua vida, a sua história, e Deus quer fazer isso na sua vida. Amém? Que palavra poderosa, pastor Lucinho. Mais uma vez, com uma facilidade, com uma instrumentalidade extraordinária, se deixa usar pelo Senhor dessa forma. Eu queria que você que está aí, num gesto de sinal de Deus na vida dessas pessoas, estender suas mãos sobre elas, e nós vamos então orar neste momento. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, pela manifestação poderosa do Teu Espírito aqui nesta manhã. Que palavra, Senhor, que unção, que palavra que nós recebemos dos céus sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus da compensação. Ouvimos tantas histórias bíblicas de como o Senhor compensou a vida dessas pessoas que aparentemente entraram em derrota no primeiro momento da sua vida, mas o Senhor reverteu toda a história em bênção para o louvor da Tua glória, inclusive na vida do pastor Lucinho, na vida de cada um de nós. Ó Deus, agora essas vidas oraram te recebendo como Senhor e Salvador. Essas vidas confessaram a Jesus Cristo como Senhor da sua história e da sua vida. No nome de Jesus, escreva cada nome aqui no teu livro. Dá a certeza absoluta de vida eterna. O dia que fechar os olhos nesta terra, abrirão na tua presença. Porque, ó Deus, nesta manhã, eles estão fazendo o maior de todos os gestos. A tua palavra disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eles estão confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador do seu coração. Por isso, ó Deus, dê a eles essa certeza, apague os pecados, perdoa os pecados, ó Deus, que eles possam olhar para a cruz de Cristo agora. Aquele é o maior presente, a maior compensação da história da humanidade. Aquela cruz, aqueles braços estendidos pelos nossos pecados. Aqueles que estão voltando para o teu rebanho, para a tua igreja, meu Deus, que eles encontrem aqui na PIB Flórida uma família espiritual, um lugar de crescimento, um pequeno grupo para desenvolver e crescer na sua fé. Eu oro abençoando cada um deles. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.